Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Carlos Merigo, esse é o Braincast número 469. Estou aqui com o Marco Melo. E aí, Marco, tudo bem? Bundão é a tchutchuca do Centrão. Muito até rimou. Melhor. E aí, Luiz Assuda? É o gol da Alemanha. E aí, minha gente? Muito bem, estamos reunidos aqui ao vivo no B9 Arena, no nosso estúdio, né? Isso. Aqui em São Paulo. Direto do Condado. Direto do Condado para gravar aqui o Braincast 469, onde a gente vai falar de... A gente falou de eleições, né, no programa anterior, de pesquisas eleitorais. Dessa vez a gente sai um pouquinho, mas nem tanto. É isso aí. A gente vai falar... Chegando já a Copa do Mundo, né? Logo em novembro aí, álbum da Copa do Mundo já está nas bancas, a criançada já está maluca pelas figurinhas da Copa, então temos um momento importante aqui para começar a tratar desse tema que vai movimentar... Que coincide sempre com eleições, né? Exatamente. Copa do Mundo e eleições coincide. Muito. Exatamente. É isso aí. E nesse Braincast a gente vai falar de um aspecto muito particular aqui desse momento da Copa, que é a tentativa da CBF, da Nike, de despolitizar um dos grandes símbolos da Copa do Mundo, do futebol brasileiro, que é a camisa da seleção brasileira, né? A amarelinha, a camisa canarinho. Canarinho. Que nos últimos anos tem causado um ranço nas pessoas. Exatamente, tem causado um ranço. E foi inigualável. lançado, a Nike lançou essa nova versão aí para a Copa do Mundo de 2022. Aliás, versões muito bonitas, aliás, principalmente a azul, né, com o teminha ali. Há controvérsias. Há muitas controvérsias. Vocês não gostaram? Pô, Opa, gente. Segura. Pera lá. Segura. Tá bom. A gente vai falar aqui, e um dos objetivos, isso tá no briefing da Nike pra agência de publicidade, da CBF também, a Brahma lançou uma campanha com o Galvão Bueno, inclusive tratando do tema, é tentar despolitizar a camisa da seleção, a seleção brasileira, o futebol em geral, tirar aquele ranço, porque, como diria o Michael Jordan naquele documentário... The Last Dance. Exatamente, aqui ó, invertido, republicano também compra tênis, isso. né? Então aqui no caso esquerdista também compra a camisa da seleção. Então a galera quer tirar... E cerveja. Exatamente, a galera quer tirar esse ranço aí. E a gente vai discutir aqui nesse Braincast se essa estratégia vai dar certo, se há tempo hábil pra isso, se vai funcionar, enfim. Se é viável. Exatamente, e a nossa relação com o sequestro desses símbolos, né? Que foram feitos aí... Principalmente deste, né? Que juntava tanta gente. Exatamente. Então é isso. Mas antes, siga @BraincastPod nas redes sociais, na sua rede preferida, no Instagram, no TikTok, no... que mais a gente tá? Twitter, Facebook, YouTube. Tem Braincast sendo publicado na íntegra lá no YouTube. Então, se você vai apresentar o YouTube para o seu amiguinho, para sua amiguinha, para o seu tio, para sua tia, que não usa aplicativos de podcast... Pode falar que tá lá no YouTube, você pode ouvir o Braincast na íntegra. Então procura @BraincastPod em todo lugar, que estamos lá, tá? A gente tem, além da divulgação do programa da semana, obviamente, tem cortes, tem Brain Cortes, os melhores momentos aqui dos programas. Às vezes com um fundinho de Subway Surfer, exatamente. Às vezes com um fundinho de um outro game aí de celular. Isso aí, perfeito. Criações maravilhosas do nosso Gabriel Castilho aqui, que não é tem o Gabriel editor, tem o Gabriel Castilho, que é o nosso DA designer. Ele tem essas... Muitos Gabriéis aqui a nossa cota de Gabriel tá lotada. Tem também Qual é a Boa? Divulgamos Qual é a Boa por lá. Sempre. Vocês pediam tanto. Exatamente. Que agora tem semanalmente separadinho ali quem que fez a indicação, Isso. do quê? Fotinho. Tudo bonitinho. Tudo de bom, vai que vai. Tudo bonitinho. Tem as nossas aclamadas Finger Mags, que nada mais é do que o zine, ou a revistinha, ou o carrossel no Instagram. Várias imagenzinhas. Isso. É um nome chique pro carrossel do Instagram. Isso aí. Resumindo o papo. Isso aí. Finger Mag. Então,
Cara, pra ter acesso a tudo Finger isso... Mag é de fuder, hein? Caralho, podia ter entrado na Buzzword esse ano aí. Ô, Marco, a gente trabalha aqui com publicidade, né? É claro. Buzzword é o nosso lema. Jamais, isso é. A gente vive na Buzzword. Claro. Antes que ela seja proibida Uma pelo Buzzword Braincast. infinita. Exato. Antes que a gente mesmo Isso. proíba. Olha aí, aqui a gente, como é que é? É o órgão fiscalizador, E... né? A gente acusa e Exato. dá as provas e julga ao mesmo tempo. Perfeito, não é o melhor dos mundos? Então, antes que a Buzzword seja proibida pelo Braincast, a gente usa à vontade. Então, Finger Mag... Finger Foods aqui, estão aqui comendo. Isso. Pra ter acesso a tudo isso, é só seguir @BraincastPod na sua rede social favorita, tá? Tá bom. Também, recadinho. Torne-se assinante da Branquesteria Gourmet para você fazer parte do nosso grupo fechado lá no Telegram. A Branquesteria Gourmet finalmente atingiu aquele ponto que eu sempre sonhei, que é, ela tem vida própria. As pessoas estão ali... Cada vez que eu abro o Telegram são 160 mensagens, Exato. 170 mensagens, 158 mensagens. No começo, quando você começa com um grupo desse, não, tem que ir lá, criar comunidade, gerar conteúdo, movimentar a galera, né? Todo um trabalho. Agora, não precisa mais, a Branquesteria tem vida própria, a galera tá discutindo os rumos do Brasil e do mundo ali, vários assuntos ao mesmo tempo. Eu entro lá, ninguém caga na minha cabeça. Exato, a gente deixou de ser importante. Isso. Então, a Branquesteria tá nesse grande momento, um momento glorioso. E pra você fazer parte, tem que assinar o Braincast. Assina. Lá em b9.com.br/assine. Várias formas de pagamento. Inclusive aquela que eu gosto sempre de lembrar, que me manda a foto do cartão, frente e verso. Com código de com segurança. código, tá tudo certo, Então é isso, eu faço pra você. Você pode assinar em b9.com.br/assine ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts. Se você assinou pelo Apple Podcasts e ainda não tá no nosso grupo secreto lá no Telegram, manda e-mail pra gente, tá no braincast@b9.com.br. Ou xinga nós nas redes sociais. Pode xingar nós nas redes que a gente coloca pra dentro. E além disso, você tem acesso ao Braincast secreto, que é o programa que a gente grava aqui. Que hoje nós tratamos sobre a maior série de todos os tempos, que acabou semana passada. Exatamente. Better Pra você, Call Saul. pra você ouvir, tem que ser assinante do Braincast, tá? Tem Braincast secreto. E tem a CMR da gente comendo torresmo também. Nossa, tem isso. Coitado de amigos assinantes, amigas assinantes. Vai ser um momento. Então é isso, tá? Siga @BraincastPod e assine o Braincast. Sabia que agora você pode levar o Braincast para sua empresa? Pois é, há anos que o Braincast está aqui para te ajudar a navegar nesses tempos transformadores e incertos, né? Entre pandemias e metaverso, algoritmos e fake news, conexão 5G, crise do clima, choques de gerações, são muitas mudanças tecnológicas e culturais que, obviamente, podem nos deixar bem confusos e ansiosos, né? Mas o Braincast está aqui, para a gente não perder a esperança no futuro. Mas também sem deixar de questionar o hype do futurismo exagerado que você sabe que rola muito por aí. É por isso que agora você pode contar com o Braincast para além do podcast, que tá toda semana aí no seu feed e nas redes sociais. Eu tô falando do nosso formato In Company. Essa turminha aqui do Barulho do Braincast realiza apresentações, cursos, mediações e workshops. É o Braincast na sua empresa, com um grande time de pioneiros digitais te ajudando a descomplicar o futuro, através de conversas autênticas sobre cultura digital, comportamento, inovação e negócios, do jeitinho que você já gosta e conhece. Tudo isso, claro, conectado com os temas e territórios que importam para sua marca. Conte com o Braincast para refletir e desvendar quais faíscas vão impulsionar o nosso presente e o nosso futuro também na sua empresa. Mande um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia. Vamos pra pauta? Vamos pra pauta! Muito bem, gente, ó, falando aí, como eu comentei, a Nike acabou de lançar o uniforme da seleção brasileira para a Copa de 2022, com a intenção clara, está no briefing, de despolitizar essa camisa, né, de fazer com que as pessoas olhem para a camisa da seleção amarelinha, sem ter aquele ranço, né? Eu acho que a gente tem muitos motivos aqui nesse programa para falar de outros símbolos nacionais
que foram sequestrados. Eu tenho, por exemplo, isso com a bandeira do Brasil. Bandeira... Com a bandeira do Brasil. Eu até comentei no Twitter uns anos atrás, assim, sempre que eu tô ali passeando pelos aplicativos de paquera, que eu sou um homem solteiro de 40 anos, e eu tenho um filho e tal, e eu não tenho muito tempo de estar na rua, então eu vou nos aplicativos de paquera. Um grande pai, aliás, viu? Sempre que eu vejo... Mães desse Brasil. Céu, não brinca com essas coisas. Sempre que eu vejo uma mina com uma foto com a bandeira do sei lá, Bolsominion, filha da puta. Já era. Já não tem não tem como dissociar, velho. Do lado de casa, faz alguns meses, abriu uma quitanda. Mas não é quitanda, é mercearia. Uma mercearia gourmetizadinha lá. E aí o cara... Um empório. Um empório, vai, beleza, perfeito, isso aí, um empório. Aí o cara, num 7 de setembro aí da vida, pendurou a bandeira do Brasil na porta. Era normal, né? Nos anos 80, anos 90, quando a gente estudava na escola primária ainda. Era a Semana da Pátria mesmo. Semana da Pátria, todo mundo, Brasil. A gente ensinava a gente a desenhar a bandeira brasileira num papel. Tem que deixar 2 centímetros de margem entre o amarelo e o verde. Isso, porque não pode fechar. Verdade. Ensinava e assim, era uma coisa normal. Porque resquício do quê? Da ditadura, né? Isso. Educação moral e cívica, né? Eu tinha essa aula na escola. Só porque as crianças depois não tiveram mais, mas eu ainda peguei também. Acabou. E aí, quando eu vi aquela bandeira pendurada lá, eu falei, não entro aí, nunca entrei, mas não entro mais. Ele até tirou a bandeira já, mas eu continuo, esse aí. O ranço ficou. Então, eu acho que é uma sacanagem com a bandeira, porque é o seguinte, você não pode reclamar, né? Porque, daí, é a bandeira do Brasil, o que eu vou fazer? É o símbolo. Você fala, não, arranca essa bandeira daí. Porque alguém tem uma frase, desculpa, tá aqui na pauta, não vou lembrar o nome, mas foi um estudante dando entrevista pra alguém e falou assim, e aí eu posso ser acusado da Lady Goodwin, eu já vou trazer agora de cara, que é, o Hitler, pelo menos, teve a decência de criar uma nova bandeira. Entendeu? Então ele criou uma nova bandeira e aí esse símbolo ficou, né, o resto da vida virou um problema, não é mais usado. Mas não, aqui a galera sequestrou a bandeira brasileira e a gente não pode falar nada. Você olha essa bandeira brasileira sendo usada em contextos que não deveriam, por pessoas que não deveriam se chamar de patriotas. E tem um barato muito louco, né? Porque antigamente, quando a bandeira... Quando não existia essa, entre várias aspas, polarização, que nós acabamos com essa palavra... Proibida pela Copa de Buzzwords. Proibida pela Copa de Buzzwords, mas vamos usar aqui. Estamos pagando aqui a taxa de usar buzzword. A multa. A multa que vai chegar. Era algo comum, né? Eu lembro de em 1997... de 96 para 97, eu paguei absurdos R$80 na primeira camiseta do Brasil pela Nike. Porra, camisa da Nike, a gente, moleque, né? Pô, camisa da Nike da seleção amarelona. Romário e Ronaldo no ataque do Brasil, caralho. Aquela com golinha, assim, com a listra verde no ombro, assim. Porra, Mara, eu tenho essa camisa até hoje, uso ela quando não quero ser confundido com bolsonaristas em Copas do Mundo. E, porra, era um lance. O que eu fui de balada com essa camisa do Brasil, porque era a camisa da Nike do Brasil, e o caralho... símbolo fashion. Era um lance, né? E depois de um tempo, ali por 2004, quando eu fui morar na Espanha, por exemplo, era um bagulho você se mostrar brasileiro, né? Você ter um pinzinho do Brasil na mochila. Total. Você ter houve um tempo maravilhoso, né? Em que ser brasileiro era legal no mundo, você né? andava por aí, ninguém falava, nossa, que pena, não? Exato. Nossa, que legal. A Copa de 98, Brasil 3-0 pra França, na final. Foi a última vez que eu chorei com a seleção brasileira. Isso, chorei com a bandeirinha do Brasil na minha bicicleta lá na Praia Grande, rodando a Praia Grande inteira, porque aqui é Brasil! Orgulhoso, né? Pô! Agora você lembra da final do quando perde em 2018? Não, que isso? Não, tanto que é isso, em 2018 tem todo esse lance, né? Em 2014 a gente já tava com aquele lance assim, puta, vou arrumar uma camisa azul pra usar aqui, porque eu não quero ser confundido com essa galera do Jornadas de Junho de 2013. Então já começou. E em 2018, eu lembro de eu e os camaradas fazer aquela camisa vermelha com o símbolo da CBF. Que a CBF proibiu, né? Não queria deixar a mina vender. Com o símbolo do comunismo do outro lado, assim, amarela e vermelha, tá ligado? Porque já rolou o ranço 1000 grau do que era o que tava representando a camisa da seleção brasileira naquela época. Mas trazendo já a discussão pro que você falou da camisa da Nike pra esse ano e de toda a história que tá sendo contada e tal, eu tô vendo várias pessoas
que são ligadas ao mundo da moda e ao mundo do estilo. Isso. Fazendo algumas threads não é thread, né? Alguns reels no Instagram, alguns materiais audiovisuais e tal, falando de que a Nike também se apropriou bastante do que tá rolando, que é o Brasil Aesthetic, que tá voltando essa coisa do o símbolo brasileiro, as pessoas usando o verde e o amarelo pra vender coisas pra fora, e essa coisa do brasileiro. Anitta botando lá no Lollapalooza. Exatamente. E de como... No Coachella. No Coachella, é verdade. E de como, assim, tem um lance que as periferias do Brasil nunca deixaram de usar os símbolos brasileiros e É mesmo? Esse ranço que a gente tem aqui à esquerda festiva. Entre Brasil Core o nome dessa tendência. Brasil Core, exatamente. Brasil Core. É uma coisa restrita a Pinheiros e a PUC-Rio? Essa... Não, eu tô perguntando. A auto-intitulada massa pensante do Brasil, a tá ligado? inteligência da esquerda. Exato, Uhum. Porque as periferias nunca deixaram de pintar rua, nunca deixaram de pendurar bandeirinha, nunca deixaram de fazer festa, nunca deixaram de usar os símbolos brasileiros como eles devem ser usados, como representação de um orgulho de algo que é muito grande. O futebol brasileiro representa muita coisa no mundo ainda hoje, mesmo depois de 7-1, mesmo depois de um monte de coisa. Há alguns poréns. Então, eu me lembro de reportagens de 2018, por exemplo, se perguntando, dando uma vasculhada nas grandes cidades, e em periferias inclusas, né, se perguntando onde é que estavam as ruas pintadas, por exemplo, que era acho que foi bem menos. Que era um costume bem forte. E só para incluir aqui essa discussão, voltando um pouquinho mais para a camisa, um pouco menos para a bandeira, mas acho que as coisas estão de alguma maneira associadas. Há um plano, né? O plano da Nike, o plano da Brahma, né? Que também veio com campanha aí, podem estar focados aqui, mas o plano da CBF é de longo prazo, em cima de um trabalho de reaproximar essa seleção que hoje é completamente distante, né, da população. Do imaginário brasileiro também, né? Então tem, assim, não foi um problema que nasce só com a política, só com as jornadas, do que aconteceu das jornadas de junho pra cá. Também tá incluso. Obviamente é uma parte muito importante a apropriação que a extrema-direita fez disso e dos símbolos, né, e das cores do Brasil e aquela coisa toda, que você vê a própria campanha do Lula tentando, né, botar por exemplo, do Brasil em todo lugar, trazer né? Essas cores também para integrar o discurso da esquerda. Mas, de alguma maneira, o desgaste acho que já estava todo ali. Até o momento, eu me lembro disso naqueles tempos, né, de 2013, 14 e tal, enfim, quando começaram a rolar esses protestos, de ser uma coisa, esses mané que ficar usando camisa da seleção, nada mais conveniente, assim, porque é o símbolo de um time vendido, de uma... Da CBF, de uma geração corrupta, alienada, a CBF corrupta. Você vai ver os últimos presidentes da CBF todos incluídos então, em assim, escândalos. não era algo que doía, né? Tudo bem, eu acho super válida essa discussão, né, de como é que volta atrás, como é que volta a ser o que foi essa camisa, que também é um imaginário criado e também não foi pra sempre, não foi de sempre assim, né? A camisa amarela, por exemplo, o Brasil já jogou com outras cores. Mas criou-se, né, o mito em cima dessa camisa, porque basicamente foi a partir dela que o Brasil ganhou as Copas. Foi a camisa da primeira Copa em cores, né? Que foi a Copa de 70. E foi aquela coisa, né? Aquela seleção encantadora, aquela camisa amarela, aquilo criou uma... E Pelé, né? E Pelé. Então aquilo criou realmente um mito em cima do que ela representava para nós, assim. Só que também foi uma criação, também foi uma... Exato, esse ufanismo, tudo bem da época da ditadura, né? De transformar a seleção nesse orgulho, né? O futebol foi o palco escolhido ali, na verdade, até anteriormente, né? Data-se da Era Vargas, né? De escolher um esporte nacional, símbolos nacionais, a gente começar a comemorar, por exemplo, Tiradentes, sabe? Umas coisas vem dessa época. E aí a seleção era um grande projeto. Sediar aquela Copa de 50 foi um grande projeto. Fazer o maior estádio do mundo para sediar aquela Copa de 50 foi um baita projeto. E que deu com os burros na água porque a gente perde a final pro Uruguai. E aí aquela camisa que o Brasil jogou na final da Copa de 50 é
descartada, que era uma camisa branca. Não dizia muita coisa. Não dizia muita coisa, mas era uma camisa branca. Joga-se fora a camisa branca, né? Cria-se a camisa amarela. E na mesma Copa a camisa azul, porque a final, né? O Brasil... Jogou de azul, porque jogou contra a Suécia. Isso, a final de 58... Não é na mesma, desculpa. O Brasil estreou na Copa anterior, que foi a de 54. Aí na de 58 rolou esse jogo contra a Suécia. O Brasil jogou de azul. Então ficou esses 2 uniformes como símbolo de uma seleção vencedora, da seleção do esporte nacional, etc. Que, assim... É um caminho, sabe? Eu acho que, inclusive, por mais que o Brasil Core esteja na moda, você pode criar um novo símbolo. Eu acho que a gente tem desculpas convenientíssimas para parar de usar, por exemplo, a camisa amarela da seleção brasileira. Teve um 7-1 no Mineirão. Foi anos-luz pior que tomar 2-1 do Uruguai no Maracanã, né? Em termos de resultado. Talvez um choque para as pessoas na época e tal. Tenha sido uma coisa muito maior. Porque aí a gente já volta àquele lance da desconexão com a seleção brasileira em si, né? Sim. Em 50 era a ascensão do Brasil enquanto nação, né? Era aquela coisa do, estamos no nosso quintal aqui, sendo a melhor seleção do mundo. Nos anos 50, onde o Brasil não tinha nenhum tipo de protagonismo dentro do esporte e tal, e perder do jeito que foi, sendo já proclamado campeão e o cacete. E em 2014 veio naquele, vamos aí, é o que tem, é o Filipão no banco, Não, e veio a escalação toda cagada. De grandes protestos, né, no Brasil, exato, contra de mudança, a Copa do o Mundo. Gigante acordou, né? Isso, exatamente. Veio os protestos foram todos um ano antes. Exatamente, 2013, exatamente. Mas não sei, assim, mas de qualquer maneira foi um resultado esportivo, né? Foi o pior resultado esportivo, acachapante, né? Conseguido pela seleção brasileira de futebol. E aí eu tava até pensando quando eu tava vindo pra cá, assim, em termos de como é que a seleção brasileira poderia ter uma camisa que se aproximasse mais vamos dizer assim, do espírito, né, do futebol brasileiro atual, assim. E aí me veio a cabeça, juro pra vocês, assim, sei lá, o uniforme brasileiro, pra não entrar nessa coisa de que cor vamos usar, poderia ser uma puta mistureba com um monte de cores, assim, como num abadá, porque se você pegar todos os clubes brasileiros, por exemplo, com um tanto de patrocínio que tem, que são? Grandes abadás, entendeu? De carnaval mesmo, assim, um monte de marca patrocinando. Eu me lembro, assim, daquela camisa, né, eu como corintiano, você lembro quer fazer uma camisa... tie-dye, é isso? Uma camisa que tinha, tinha anúncio no ombro, no sovaco, na manga... Tinha três barras de anúncio nas costas. Eu falo, que é isso, cara? e vamos lá, se você pegar o futebol brasileiro, né, pra quem gosta, pra quem acompanha Série A, Série B e tudo mais, os uniformes de todos os clubes são assim, tá engraçadíssimo. Exato. E olha só, tem mais gente de olho aí nesse movimento, tá? De tirar os símbolos nacionais da política e devolver para a população. É uma tendência que vai muito além da Copa do Mundo ou da seleção brasileira. Esse ano, por exemplo, a bandeira do Brasil marcou o show da Anitta lá no Coachella. A camisa da seleção também já tá virando marca registrada do rapper Djonga e de vários outros artistas. Tem até uma tendência de roupas que tá bombando no TikTok. A marca Brasil, enfim, tá crescendo de valor e os pesquisadores estão de olho nisso. Foi por isso que a agência Ana Couto lançou um estudo chamado Branding Brasil, que é um mapa de percepções dos brasileiros sobre si mesmos e sobre o país, sobre as nossas marcas e principalmente sobre os símbolos nacionais. Por isso eu pedi para o Danilo Cid, que é vice-presidente de criação lá da Ana Couto, trazer para a gente os principais pontos dessa pesquisa. Ele vai nos ajudar a responder a pergunta se quem anda torcendo o nariz para a camisa da seleção pode finalmente voltar a usá-la na Copa desse ano. E se você quiser ver o estudo completo, a gente vai deixar o link bonitinho aí na descrição desse episódio do Braincast, tá bom? Vamos lá ouvir o Danilo. A gente que na Ana Couto há 30 anos sempre refletiu muito sobre o Brasil, né? E sempre acreditou que o Brasil podia mais. Existe um universo de potencialidades, tangibilizações que horas são positivas, horas são negativas, se a gente olhasse como marca, né? E a gente pensou, por que não usar um método de análise, né, de construção de valor de marca para analisar o Brasil e suas percepções, né? Qual o valor que o Brasil gera?
E aí a gente se planejou e nos últimos 6 meses a gente trabalhou numa pesquisa em que a gente usou o nosso método de gestão de valor, o Valometry, se debruçando sobre as percepções do Brasil. Foi uma pesquisa que combinou uma fase qualitativa com 150 pessoas online, uma quantitativa com 2.500 pessoas e um social listening também. Então a gente combinou essas 3 frentes para trazer esse resultado. Quando a gente olha os primeiros insights e a gente aplica o Brasil enquanto marca no que a gente chama de ondas do branding, que é aquilo que seria o conjunto de dimensões onde uma marca tem que gerar valor, e a gente pensa o Brasil enquanto país, ele é negativo para as pessoas, numa escala de menos 100 a mais 100, enquanto país, ele pontua em menos 26. É um país complexo e o brasileiro vê mais desvantagens do que vantagens de morar no país, né? A gente percebe isso no dia a dia. O custo-benefício do Brasil não é fácil. Se a gente avança para uma onda que é mais de pessoa, que fala mais de identificação, o brasileiro se identifica com o país, mas quase metade das pessoas moraria em outro lugar. Então ela também pontua negativo, menos 20. E se a gente avança para uma onda de propósito, a gente, como brasileiro, acredita que a gente tem valor capaz de inspirar o mundo, mas nosso impacto e poder de mobilização no mundo ainda não são relevantes, então a gente pontua com menos 35. É difícil, né, a gente olhar o Brasil enquanto marca pontuando de maneira negativa nessas 3 dimensões, mas ao mesmo tempo é um diagnóstico muito interessante. O desconforto que a gente sente metrificado. E a partir disso a gente poder trabalhar em cima, então é um resultado muito interessante. Quando a gente pensa aquilo que nos impulsiona, tem uns aspectos muito legais, né? 70% dos brasileiros acreditam que a gente é capaz de fazer qualquer coisa quando a gente se une. Ou que a gente tem uma capacidade super grande de se reerguer, ou de aprender qualquer coisa e fazer melhor aquilo depois, né? Então são características muito interessantes que a gente devia valorizar. Por outro lado, tem características críticas que são detratores que a gente deveria contornar, o fato da gente não se conectar com o mundo, ficar um pouco isolado, de que o Brasil não levar as coisas a sério, essa falta de disciplina, ou passar muito tempo brigando entre si. Então, essas questões são questões que deveriam ser contornadas para a gente estar nessa jornada de construção de valor. Além disso, quando a gente pensa assim, quais são as coisas que são as nossas grandes oportunidades da gente capturar e acelerar a nossa construção de valor, bem, a gente tem tudo para ser uma potência ecológica, a gente tem uma fortaleza de riqueza e matérias-primas, a gente tem uma potência artística e cultural super grande e 56% dos brasileiros acreditam, por exemplo, que a gente vai criar as próximas grandes soluções que vão resolver problemas importantes do mundo. Então, essa questão de balancear o que a gente tem que nos impulsiona, aquilo que a gente tem de detrator, o que pode nos acelerar, é muito interessante da gente pensar também. Vocês tinham... A gente pode dividir aqui, né, antes de 2014 e depois, porque acho que a relação muda com os símbolos. Antigamente vocês aderiam a esses símbolos, usavam camisa, tinha a bandeira do Brasil. Eu já começo confessando que sim. Eu sempre morei em casa, né? Nas cidades onde eu morei antes de vir pra São Paulo. E, cara, era uma festa na rua, de bandeirinha, de pintar chão, de usar camisa, de botar bandeirinha no carro. Isso é uma coisa que eu lembro muito da minha família, do meu avô, do meu pai botando bandeirinha pendurada na janela, no retrovisor, porque Copa do Mundo era esse momento de você botar isso pra fora. Queria saber se vocês tinham essa relação e se isso mudou ao longo do tempo. Eu, como já disse, acho que a última que eu realmente lembro de ter feito isso pra valer foi a de 98. Eu acho que por aí também. Eu me lembro, assim, tem uma memória vivaz e muito empolgada da Copa de 94. Isso, também. A Copa de 94 foi a minha primeira que eu... Não, a 90 foi a que eu assisti de verdade, mas a 94 é que eu realmente me sinto participando, sabe? Participei. 94 foi isso. Eu me lembro eu lá com a tabelinha, acompanhando os, né, fazendo... Isso, tabelinha. Tabelinhas, cara. Eu adorava que você colava as bandeirinhas. Não, eu fazia xizinhos mesmo. Teve a minha mãe trabalhava na Caixa Econômica Federal, e além dos famosos calendários da Caixa Econômica, né? Aquele que tem o mesmo... As agendas também são ótimas. Até hoje é o mesmo calendário. E agenda, isso. Ó. A Caixa lançou um que vinha a tabelinha da Copa de 90, eu não sei se é de 90 ou de 94.
e vinha com uma cartelinha de adesivos com as bandeirinhas. Aí sim. Não é genial? Isso é pra criança. Exato! Isso é Aí pra criança. das oitavas em diante, você ia colando as bandeirinhas pra formar. Cara, eu tenho uma memória disso como se fosse agora. Isso é pra criança. Eu lembro do formato dos adesivinhos. Vou falar pra tudo. você, meu, interior de São Paulo, cara, num boteco qualquer na cidade de Itu, vendia uma versão pirata, fake, de álbum de figurinha, que eu juro pra você, numa tarde só, sei lá, uma sentada lá pra criançada tomar refrigerante, os velhos tomar as cachaças, veio o albinho com as figurinhas já pra completar tudo. Pra completar. Era só sair colando tudo ali, meio torto. Completa numa tarde. Maravilhoso. Mas eu lembro isso aí. de 90, eu ainda... Puta, 90 eu tinha 8 pra 9 anos, então você tá ainda naquela hora que você tá começando a entender o que é o futebol. Tenho pouquíssimas lembranças de 86. A de 90 eu já tenho mais alguma lembrança de participar do meu pai ir na casa dos amigos pra assistir jogo eu também, e tal, não sei o quê. Ó, de 86 eu lembro do... 86 não, você não lembra nada. 90 eu lembro Brasil e Argentina, a eliminação do Brasil, ficou Canidia, marcado. né? Aquele nome que fica na cabeça o tempo ficou inteiro. muito, e cara. o Esquilate, que era, Exato, foi o Total Esquilate, que era o Eu lembro de artilheiro. um jogo, eu não sei se era Uruguai, mas eu lembro de um jogo do Emirados Árabes Unidos versus... Eu falei, existe esse país Emirados Árabes? Foi louco, vai. E aí, 94 foi acho que a primeira Copa da nossa geração, que nasceu no começo dos anos 80, assim. Que a gente tá entrando na adolescência já mais envolvido com futebol, né? Essa fase eu tava ultra envolvido, porque eu vinha do São Paulo, do Tele, 92, 93 e 94. A seleção brasileira cheia de jogadores do São Paulo e de ex-jogadores do São Paulo. Não apaga isso que dá gatilho. Mas todos os clubes representados. Tinha jogador de todos os clubes. E eu lembro de Tinha o Viola! Eu ficava assim, o Viola foi convocado, quando vão botar o Viola? E pô, entrou na E final. Entrou na final. Eu fiquei a Copa inteira, tem que botar o Viola! E eu lembro já sabia desenhar, né? E então eu era o desenhista oficial da rua. Então eu desenhava em giz na rua. Desenhei o amarelinho. Que animal. Desenhei o Striker, que era aquele do o símbolo da mascotinho, que era um cachorro. Desenhei mais não sei quem. Aí Americanos, desenhava... né? Americanos, né? É. Tinha que ser o cachorro. E é isso. E a gente fez a vaquinha na rua, compramos as tintas, pintamos. Acho que foi a única vez que eu pintei rua na minha vida, foi em 94. Porque em 97 eu já tava em 98, já tinha 16 para 17 anos. Já não queria mais saber dessas coisas de molecagem e tal. Queria tomar umas da já tava de saco cheio, pessoal. Mas mesmo assim era aquela coisa, puta, a seleção que tem Ronaldo, porra. O Ronaldo era o maior jogador do mundo. Isso. E era, puta, chances grandes de ganhar e o caralho. E foi aquela frustração fodida na final, assim. Eu lembro de estar na casa do meu pai assistindo o jogo, tanto que assisti o primeiro tempo com todo mundo na sala, eu, meu irmão, meu pai. Na final da Copa? Na final. E o resto do jogo assistindo um quarto, assim, sozinho, assim, puto. Chorando. A última vez que eu chorei com a seleção brasileira foi essa vez aí. Que ainda me importava alguma coisa, sabe? Mas em 2002 a gente se importava, mas é que o Brasil foi campeão. Não, eu já tava acompanhando, assim, gostava. Lateralmente. Não, lateralmente. Eu acompanhei bastante. Fazia as festas durante os jogos da madrugada. Mas eu fazia as festas em jogos do Brasil, e aí, sei lá. 2002 muito menos, 2002 realmente não. Por conta do horário em 2002. Por conta do horário e tudo mais e tal. Agora, por exemplo, 2006, sei lá, que é uma Copa que a gente não ganhou e tudo mais. Eu fiz churrasco durante os Jogos do Brasil e tal, mas pela desculpa de reunir a galera e tomar umas, assim, porque... Eu ficava até rindo, inclusive, do lance da Copa de 2006, que origina a nossa eliminação, que foi a tal da ajeitada de meia do Roberto Carlos ali no gol do Zidane. É mesmo. Não, no gol do Henry. Do Henry, desculpa. Isso. Gol do Henry. Mas foi, né? Foi altas gostosas risadas, inclusive. A partir dessa Copa de 2002, eu acho que eu passei a gostar mais de Copa do que da seleção. Eu voltei a gostar de Copa mesmo, porque 2002, assim, jogos de madrugada. De madrugada, esse foi o problema. Eu cagando andando pra seleção brasileira. Puta, porque pra mim não foi muito legal os jogos de madrugada. Tipo, sair da faculdade e esperar até 2 horas da manhã num boteco, não sei aonde, pra assistir Brasil e Inglaterra. Eu tava em ano de cursinho, eu tava na fase não pra isso, entendeu? Aí não rolou, não tive essa Copa, não. Foi uma Copa, tipo, de acordar no domingo, o Brasil foi campeão. É mesmo? Então tá bom. Continuar meu dia, assim. Só pra não perder o gancho da camisa da Nike, de como o Brasil Core, o Brasil Aesthetic e como a Nike tá querendo despolitizar e tal,
Acho que eles estão usando grandes sacadas aí nessa camisa que eles lançaram agora. A primeira delas foi de trazer um elemento brasileiro, da onça, aquele papo da onça e tal, mas de trazer também essa estética que é muito usada na periferia, na camisa 2, por exemplo, que é um negócio mais vibrante, um negócio mais modernoso. Entendi. Que não necessariamente me agrada, porque eu em camisa de futebol, Isso é o clássico. quem me conhece sabe que eu sou eu jurava... conservador nas camisas de futebol. Isso. Eu jurava, que legal que tem esse papo todo em cima disso. Eu só jurava que os fãs de Pantanal tinham ido longe demais, cara. Liberar os não. costumes Poxa e conservador nas camisas. de futebol. E trazer o Djonga pra campanha, sabe? Você traz essa parte... Que ele é um cara que já tá falando há algum tempo sobre isso, né? Usando camisa da seleção. Exato. E falando que não pode, os caras não podem roubar os nossos símbolos, que é um bagulho nosso e tal. E é um cara que é super combativo, fogo nos assiste e o caralho, entendeu? Então, nesse ponto... Dá pra dar um voto de confiança entre muitas aspas pro posicionamento da Nike nesse ponto do despolitizar a camisa mesmo. Eu acho que quando eles trazem um personagem como o Djonga, que puta, é um contratado da Nike, é um cara que é patrocinado, caralho, mas é um cara que bota a cara no fogo e manda um recado, né? E manda um recado o tempo inteiro sobre como usar os símbolos e como combater as pessoas que querem sequestrar esse símbolo. Então, eu acho que é um recado bem claro, assim, que os caras quiseram dar, principalmente colocando... Se não tivesse o Djonga na campanha, por exemplo, seria mais um negócio de se aproveitar de uma trend e de que o Brasil tá em alta com a Anitta e com outras paradas. Mas quando ele traz esse elemento... e é um elemento principal pra dentro da campanha, né? O Djonga tá no mesmo peso de outros jogadores. Exatamente. ali. Eu acho que dá muita força pro discurso de que a camisa da seleção é algo pra todo mundo mesmo e não só pra uma camada conservadora. Não, mas assim, a pergunta é a seguinte, vai funcionar? Porque aqui a gente fica elocubrando e legal, ótimo, gente, maravilhoso. O retroplaning, o planejamento é lindo. Mas vai funcionar para a maioria da população? Não, isso é um trabalho de longo prazo. E, novamente, depende de outras coisas. Porque o símbolo sequestrado é de algo que tava meio ali abandonado, entendeu? Sei lá, meio largado. Não é uma... Os jogos da seleção brasileira, né, já sofriam de queda de audiência, já sofriam de uma série de coisas. E quando chega na Copa do Mundo, todo mundo pega, você vê Copa do Mundo e tal, mas lembrando, 2014 teve um 7-1, né, algo tava muito ferido nessa relação, de fato, do brasileiro, né, para com este símbolo. Então acho que isso é um processo que vai levar um tempo, assim. Eu não vejo... Eu acho que é muito salutar colocar colocar isso em pauta, na realidade. Porque, assim, é isso. Eu acho que o que tá acontecendo com essa campanha, com essas primeiras campanhas, e aí inclui-se também a da Brahma com o Galvão, é pautar esse assunto. Porque 2023 é um outro ano, 2023 a ideia... passada, né? As eleições é que a gente discuta um outro momento do país. Retome o país, né, na verdade. Ainda com muito ranço de tudo que aconteceu, né, desses últimos anos pra cá, mas faça realmente uma outra discussão e que justamente a CBF, a Nike, né, suas parceiras, aproveitem um momento, né, pra rever, né, e tá dentro desse... Foi uma coisa que eu tava lendo ali na própria reportagem. Está dentro desse roadmap, né, da CBF fazer essa seleção jogar mais aqui, não apenas em jogos de eliminatórias, né, então ter mais amistosos, criar mecanismos... Os próprios jogadores que jogam aqui terem espaço, né? Mas não vai ter. Esse é um negócio que é uma utopia brasileira de que jogador que faz sucesso no Brasil tem lugar na seleção. Mas, por exemplo, que é muito difícil. Se na Copa agora leva, sei lá, o moleque lá, o Pedro do Flamengo, que é um cara que tá sendo falado... O cara às vezes nem vai jogar, velho, mas só de você levar ele já dá um... Mas é que Copa do Mundo não funciona assim, gente. É um lance assim. Tinha que levar o Cássio e o Fagner, mas aí eu ia torcer. Em 2018 a gente chegou... Não, ninguém vai levar a sério o que eu acabei de falar? Eu vou passar por cima do que você falou. Eu levo, eles foram pra 2018 e também não me causou nada. Não causou, né? Não deu vontade mas em 2018 a gente já teve um apoio crítico à seleção, mas houve torcida. Não é que a gente não se reuniu pra assistir jogo. Não é que a gente não... Tanto que a gente fez o OEA e a gente, quando perdeu da Bélgica, a gente ficou indignado porque, era pra ter ganhado, porque não sei o quê, porque tava fácil, porque... Saca?
E esse ano, principalmente, eu acho que tem um aditivo aí à torcida brasileira, que é uma nova geração de torcedores que está aparecendo. Como em toda a Copa. Mas né? que tá acompanhando muito mais os Futebol jogadores Nossa, que vão jogar a muito. Copa É uma dificuldade, hein? do que era. Porque é isso, agora todos os streamings têm transmissão de jogo de Champions League, de UEFA League. Não, e FIFA, do caralho, jogando videogaminho e os no videogaminho, FIFA, e não sei o quê. Então, a gente que é mais velho tem muito menos esses jogadores no radar do que as novas gerações. Totalmente. É só você ver a loucura que é o bagulho do álbum da Copa do Mundo. Isso. Que é uma febre maluca que... Vou te falar, Pode falar. Marco. Benjamin, tem 10 anos de idade, está pirando agora, porque é o que ele nem tinha idade pra acompanhar direito, mas agora ele pira ainda no álbum da Copa de 2018, que a gente fez, tá lá completo. Ele não ligou na época, só, figurinha, vou colar aqui e tal. Agora ele fica olhando aquele álbum como se fosse... Um registro histórico, Um registro histórico, nossa, e fica me perguntando... pergaminhos da Copa de 2018. Ele fica, e esse cara aqui tá jogando, pai, como ele tá, não sei o quê. E é isso que você falou, ele como acompanha... Eu sou velho, né? Você viu aquele cara lá que joga no Paris Saint-Germain? Não sei, filho, nem sei quem é. Se não joga no Corinthians, eu não sei quem é. Você viu o Anthony do... Não sei, me conta. Então é isso, a galera acompanha de um outro lugar, né? Posso usar aqui, né, o outro lugar, porque é... Pode, de lugar. Você tá falando de lugar. Eu acompanho certos jogadores da Europa apenas pelo perfil maravilhoso @Corneta Europa. Corneta Europa. Que é basicamente achincalhando, né? Sim, Todo tipo de pontinho inglês e meia francês. Mas assim, cara... mas beleza, assim... É que tem um lance desse ano agora que eu acho que rolou meio um pouco do resgate do que é o futebol brasileiro, assim. A seleção de 2018 era uma seleção do Tite, claramente uma seleção do Tite. Ele tinha os jogadores preferidos dele, ele tinha ali as preferências de estilo de jogo dele, então... Mas tinha muito pouco... Brasil ali de alegria. Você tinha o William, que foi pra lá e, ficava ciscando ali. O Douglas Costa machucado. Não sei, o Gabriel Jesus marcando lateral. Neymar rolando. O Neymar... Nossa, é mesmo. Foi rolando. o Neymar rolando. Todo esse papo. Esse ano, a gente tem Rafinha, a gente tem Vinícius Júnior, a gente tem Anthony, tem o Pombo, Richardson Pombo. Tem o Neymar, que pode ser, se ele quiser... Ele pode ser o regente dessa molecada toda. Então, esse ano a gente tem um pouquinho de um resgate de futebol brasileiro verdadeiro, moleque, zica, vai pra cima, sem palhaçada, entendeu? E isso tá trazendo esperança pra um monte de gente. E a gente tem um Casimiro fazendo campanha pelo Hexa, amigo do Vinícius Júnior, do caralho. A gente tem influenciadores que estão confiando na seleção brasileira e estão fazendo esse movimento pelo Hexa. E trazendo até certa simpatia pro Neymar. Você tem o Luva de Pedreiro, exatamente, que é um cara que, eu sou do Brasil, eu sou beira do mundo. E o caralho, e essa coisa e assim, o mundo inteiro conhece o Luva de Pedreiro. Ele é um influencer brasileiro, saca? Global. É o primeiro influencer brasileiro global, de verdade, assim. Que é meio que o Kabilame brasileiro, né? Que é aquele cara, o italiano que faz assim com a mãozinha. Sim, lógico. Você não precisa entender o que o Luva de Pedreiro tá falando. Você tá vendo ele bater a falta dele ali e falar que o brasileiro é o melhor do mundo, caralho. Então tem todo um como é que fala? Um ecossistema pra colaborar de Brasil com pra isso. colaborar pra essa Perfeito. imagem e pra essa simpatia pra essa seleção brasileira de 2022. Será que a ANAC pensou nisso, tudo que você acabou de falar? Duvido. Porque eu acho que eles falam, não, vamos lá, vamos criar uma campanha. Publicitário pensando, né? Não, mas, a gente tem essa capacidade de gente, mudar o status quo. Eu acho que é processo, assim. Eu acho que a Nike tá certa no que ela precisa fazer. Não, ela precisa lançar a camisa. Perfeito. Ela precisa vender essa camisa. Ela precisa incorporar esse disco. Inclusive, Nike, faz tempo que você não me manda a camisa do Corinthians, hein? Eu mando o meu endereço depois pra vocês. Aliás, aquela camisa é do Brasil também aceito, tá? Aquela camisa com os caracteres japoneses, Quero hein? perguntar Pelo isso. amor de Deus. Eu adorei sua análise, porque é isso aí. Não é só a campanha da Nike, ou a campanha da CBF, ou a campanha da Brahma. Tem uma série de fatores colaborando para que nesse momento seja possível esse resgate desses símbolos e que vão ajudar mesmo, né? Ainda mais para uma juventude que não tava metida nisso em 2013, nem sabe, né? Não tem essa visão, exato. Não é? Vai querer a camisa da seleção, vai querer a camisa do Neymar. Eu tô falando aqui direto do meu filho, que tem 10 anos. Toda essa discussão que a gente tem sobre o Neymar ele nem tem. Pra ele, o Neymar, é o melhor
melhor jogador do mundo e acabou. Fim Sim, de papo. Não sim. tem outra coisa pra falar. É a inocência da criança. Exatamente, inocência da criança. É mesmo? Total. Nossa. Não tem um A pra falar do Neymar. E se você falar, você tá maluco falar do Neymar, o melhor jogador do mundo, não sei o quê. Gente. Porque não. Essa Eu problematização tem a gente que faz. Não, mas eu achei, por exemplo, só corroborando pro ponto do Marco, assim, de que tem algo diferente nessa seleção, sei lá, as poucas entrevistas que eu acompanhei, sei lá, do Richarlison, era muito diferente, assim, de tudo que se acompanhou de Neymar em carreira, assim. Mas a galera não vê entrevista, vê os top 20 gols do Neymar no Exato. YouTube. Tudo bem, mas com material. som de trance. Tudo bem, mas novamente, é conjunto da obra, porque você vai consumir conteúdos diversos em relação a quem estiver jogando, quem tiver... E o Richarlison jogou a Olimpíada batendo de frente lá com o clube dele e falou que quero estar na Olimpíada. Você tem o Paulinho agradecendo a Ogum depois de fazer um gol, ou a entidades de religiões de matriz africana, algo que nunca existiu. Que Era a sempre Nike, aliás, não deixa colocar o nome na camisa. Não Olha deixa. só, a denúncia que pode botar qualquer coisa, mas isso não pode, que aliás, teve até um cara que processou a Nike porque é direitos do consumidor. Mas eu queria dizer o seguinte, um site do Nike você não pode personalizar, mas amigo, compra a camisa sem nada, leva em qualquer biboca aí, Escreve, que o cara escreve. escreve o que você quiser. Com a fonte Então, isso- mais legal que a da Exato, Nike. não se preocupa não. Você pode fazer isso em qualquer lugar que a galera escreve. Bem por aí. Tem um aspecto que é muito interessante da pesquisa, que é a relação do brasileiro com o Brasil e com a brasilidade. O Brasil, enquanto país, me deixa triste. É difícil, tem um monte de coisa que eu não concordo, eu sofro. Mas a brasilidade me deixa feliz. A criatividade do brasileiro me encanta, a alegria, a capacidade de se reinventar. Então, todas essas coisas são interessantes, né? A diferença do Brasil e da brasilidade. E acho que aí, numa jornada evolutiva, a gente tinha que repactuar esses dois lados juntos, né? Então, acho que isso é um ponto importante, porque o Brasil não são os outros, né? Assim, o Brasil somos nós. Então, Brasil e brasilidade deviam andar junto. Com relação aos nossos símbolos, o que é curioso é que a gente concorda mais do que a gente discorda. Questões como união, futuro e esperança, eles estão associados tanto com a bandeira do Brasil quanto com a camisa da seleção brasileira. A bandeira do Brasil, por exemplo, tem 73% de associação com união, e a camisa da seleção brasileira, 67% relacionado com esperança. Então, esses são pontos que são bastante curiosos, dado que a gente já viveu. Quando a gente analisa de maneira cíclica esses dois símbolos, a gente sabe que nos anos 70, na época da ditadura, eles também eram muito rejeitados. A gente volta a ter uma reconexão com eles com a volta da democracia, nos anos 80, a gente começa a ganhar Copas do Mundo de novo nos anos 90 e no começo dos anos 2000, e a gente vê nos últimos anos esses símbolos sequestrados por movimentos mais conservadores, extremistas e até retrógrados, assim, com relação ao que muita gente acredita. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive hoje em dia lideranças artísticas reivindicando de volta a bandeira e a camisa do Brasil, né? Então, eu acho que nesse balanço a gente está vivendo uma volta e a gente vai ter Copa daqui a pouco, né? Então, uma volta da gente reivindicar esses símbolos de volta. Tem uma fala que é muito interessante, que 58% dos brasileiros têm saudade de usar as cores brasileiras, a camisa e a bandeira. Então, tem esse sentimento que é muito brasileiro de nostalgia e que estão associados no recorte de hoje com esses símbolos. Então, acho que a gente está no momento de voltar a usar mais eles, né? A reivindicar de volta esses símbolos que eles não deveriam ter sido sequestrados por nenhum viés extremista político. Por fim, quando a gente pega um recorte com relação a esses símbolos, né? A bandeira do Brasil e a camisa, públicos abaixo de 20 anos pontuam menos, ou seja, uma próxima geração que está mais desconectada com esses símbolos e também mais pessimista com relação ao Brasil, quando a gente vai olhando as questões, né? Assim, então, uma nova geração que está desconectada dos símbolos e do Brasil, tanto é que muitos deles morariam fora. Então, acho que isso é um ponto também de atenção do Brasil enquanto marca para atender esse público.
Quem quiser se aprofundar mais no estudo e ter mais detalhes sobre ele, a gente tem um paper que pode ser baixado no site da Ana Couto. Só entrar lá no site e baixar, que vocês têm acesso a essas informações e outras mais detalhadas aí. E acho que é interessante todo mundo pensar sobre isso. Enfim, mas o que eu queria perguntar pra vocês é, a gente tá falando tudo desses movimentos que estão rolando, mas se vocês de fato hoje comprariam uma camisa da seleção, lembrando que custa 300 caramulhões. Quando você falou isso, lembrando, você já tem a resposta. Reais, a camisa amarela da seleção. Nem a do São Paulo eu compro mais, eu vou comprar da seleção, cara. Você vai colocar, porque eu vou... Mas se eu ganhar, eu uso feliz da vida. Mesmo? Uso porque eu tenho as minhas velhas lá que eu uso. Eu já comprei na Copa de 2014. Agora, Marco, em 2022. Eu comprei uma do AliExpress. Fui lá e comprei, sei lá, paguei R$70 no do AliExpress, chegou, pô, bonita pra caralho a camisa, usei durante a Copa. Hoje, se eu ganhar, eu uso. Pra comprar, eu não uso. Não, bom, minha resposta sobre isso é muito simples, cara. Até minhas camisas do Corinthians são sempre as pretas. Não, mas a camisa do Corinthians não conta. Não, Mas então, tem a mas camisa da seleção preta. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Até minhas camisas... Eu acho não que é um algo que eu usaria. bagulho, talvez deva tratar na terapia e tal, mas... Cara, eu tô andando na rua, eu vejo alguém de longe com a camisa da seleção, eu já entorto o nariz, assim, falo... Mas uma quarta-feira, 2h é meio complicado mesmo você tá na rua com a camisa da seleção. Hoje em dia. O que não devia ser, né? Que eu te falei, em 98, 99, 2000, eu cansei de colar em rolê com camisa que era a minha melhor. Era a minha melhor camiseta. Era a única camiseta que eu tinha, cara? Agora eu acho que vai precisar de tempo pra eu isso. uso. Eu não tenho essa, não. Foda-se. Mas é que, novamente, a gente também tá aqui tentando, né, confabular em cima de... A nossa trabalho aqui... Mas eu acho que em cima... 500 programas mas em cima de confabular. Mas em cima de... Né, sem considerar que outras variáveis. Suponha que essa seleção realmente brilhe, encante o mundo nessa Copa do Mundo. O Hexa venha, não sei o que lá. A relação naturalmente vai mudar. Eu tenho outra variável pra relação mudar e ela acontece bem antes da Copa do Mundo. Mas enfim, isso é outro problema. Bem antes não. Um mês antes. Exatamente. Se acontecer o que se espera, eu acho que automaticamente vai virar a chavinha. Eu tenho cá pra mim que, assim, a seleção, e por seleção entenda-se a entidade, né? CBF, tudo que gere ali esse grande produto chamado Seleção Brasileira de Futebol. Marcas envolvidas, etc. Tem muita culpa no cartório também do processo de caguei e andei pra seleção, que não é uma coisa de em determinados lugares não rolou. Não, bicho, tem pesquisa, assim, as pessoas foram, ao longo dos anos, deixando isso mais de lado. Reconcentra em Copa, é óbvio, a Copa do Mundo é um momento. Mas mesmo esse fenômeno do reconcentra em Copa do Mundo, foram percebendo que passava os anos e ia diminuindo. Até porque, como você mesmo comentou, pega a molecada que tá acompanhando futebol, né? N coisas, pô, em outras seleções também estão jogando uns craques muito loucos que eles acompanham de Champions. Totalmente. Isso você falou de craques, a galera também não ajuda, né? Neymar é um cara que mandou bola pro Bolsonaro esses dias, assinada, já ajuda você a ficar com ranço. Mas aí nós temos um programa inteiro falando sobre isso também. Neymar. E que se você for se basear nisso, ninguém assiste mais futebol. Porque 90% dos jogadores brasileiros Isso aí. são apoiadores desse governo. Você vai lá É muito louco quando alguém compartilha algum post do Bolsonaro, dessa galera do Bolsonaro aí, e você entra no link, invariavelmente vai ter lá o like dos jogadores que você segue. Eu vi teve o Bolsonaro, foi lá ver o jogo do Palmeiras, né? Da Palmeiras. Eu tava doido pra zoar a galera da Palmeiras. Falei, cara, eu não vou, porque daqui a pouco ele aparece lá vendo um jogo com camisa do Corinthians e aí... O Marcelinho foi dar a camisa pra ele foi lá. Então aí depois você morde a língua, porque você não tá livre. O único time que ele não usou a camisa até agora foi o São Paulo. Eu sei, vamos lá. Então é isso, gente. Você viu todas as... A gente tem fama de homossexual. Você viu todas as lives? Todas? Não tem, ele tá invicto. Com a camisa de São Paulo nunca teve. Parabéns. Esse é um título que vocês podem... É o único, talvez. Perfeito, gente. Então é isso, ó. Pra gente finalizar aqui esse programa com nossas 3, no momento saiba mais, né? 3 boas indicações pra fechar o programa com chave de ouro. Temos aqui uma indicação de como sempre a gente gosta de fazer propaganda aqui, falar em causa própria. Tem o Braincast 387. Lembra desse, Marco Melo? Craques do protesto, quando esporte e política jogam juntos. Claro que eu lembro, com a grande Anitta Efraim. Episódio maravilhoso. Com o Luiz e Gino também.
Isso aí. A gente já falou, inclusive, ele aqui num episódio do Saiba Mais, a galera tá se repetindo, mas a gente não cansa de indicar. Então vai lá ouvir, onde a gente fala um pouco dessa relação do esporte com a política, resistindo aí em diversos momentos à repressão, de patrocinadores, inclusive, né? Não é só de ditaduras, enfim, mas próprios patrocinadores boicotando qualquer tipo de protesto ou manifestação, né? E aí como que o esporte reage a esse tipo de coisa acontecendo no mundo inteiro, como que os atletas fazem para superar a cultura do cala a boca e joga, né? Nada, você não pode fazer mais nada, só isso. Então o Braincast 387, escuta lá. Tem uma reportagem do Diário da Manhã com o título Entenda como a camisa da seleção se tornou símbolo do bolsonarismo, né? Que é um pouco do que a gente falou aqui hoje. Eles vão contando aí, vão fazendo um histórico de que essa relação da camisa da seleção com política não começou agora, não começou ontem, não começou hoje. Ela vem de bastante tempo já e vai mostrando aí desde os protestos, né, que a gente falou aqui de 2013. Jornadas de junho, exatamente. Então, tem todo esse histórico, essa reportagem do Diário da Manhã. Entenda como a camisa da seleção se tornou símbolo do bolsonarismo. Uma outra matéria, um artigo muito legal para você ler, é da revista Recorte, que traz o título Zé Gotinha e o sequestro de símbolos, né? Então, o nosso querido John Little Drop, né? Cadê o Zé Gotinha? Cadê o Zé Gotinha? Cadê o nosso querido Zé Gotinha? O Zé Gotinha, que também, ao longo da pandemia aí, também teve uma tentativa de sequestro por parte da direita maluca, desenfreada. Os caras não querem se vacinar e quer pegar o Zé Gotinha, não dá. Quer usar os símbolos. É inacreditável. É um artigo super completo que fala não só do Zé Gotinha, mas vai tratando de outros vários símbolos nacionais, e não só nacionais, mas também outros símbolos que rolaram ao redor do mundo, que foram sequestrados aí por grupos de extrema direita. Então, eu acho que vale você acompanhar esse recorte histórico da revista Recorte. Zé Gotinha e o sequestro de símbolos. Vamos colocar os links tudo bonitinho aí pra você acessar e saber um pouco mais sobre a nossa pauta de hoje, tá bom? E fica a sugestão aí, Nike, CBF, tudo mais, ó. Considera a camisa Badá. Camisa Badá. Perfeito, vamos fazer... Tá quase, viu? Essa azul aí já tá chegando lá. Ah, mó legal essa azul. Eu gostei. Esgotou, né? Aliás, a gente não falou isso. Foi um recorde de vendas. Não tem mais pra vender. Quantos colocaram pra vender. E, venderam meia Põe dúzia. 300 pra vender, vende 300, pô, vendeu todas. Como você é descrente, Marco Mello. Muito bem. Desafio Então é isso. do caralho. Olha só, como ouvinte do Braincast, você provavelmente já percebeu, né? Aqui no B9, a gente adora uma conversa. Mais do que uma paixão, elas viraram o nosso negócio. O B9 já produziu milhares de episódios que contam histórias, expandem horizontes e criam conexões autênticas com a audiência. Seja através de conteúdos originais em podcast ou em projetos multiplataformas, o B9 também coloca marcas e empresas dentro dessas rodas de conversa. Sempre buscando diferentes pontos de vista e com ideias que nos tiram do raso. Quer um exemplo? Desde 2020 a gente é parceiro do Santander na comunicação de conversa sobre economia para os mais diversos públicos. Dessa conversa nasceram 2 podcasts. O Próxima Ação, que é um guia para investidores desvendarem como as mudanças do mercado impactam o mundo das finanças, e o No Corre, que, como o próprio nome já diz, acompanha a jornada de pessoas que estão na correria do dia a dia para organizar a sua vida financeira. Se liga aí. E a pergunta é, e quando a fome se junta com a vontade de cozinhar? Sejam muito bem-vindos ao No Corre, o podcast que te acompanha na corrida para organizar a sua vida financeira, para realizar seus sonhos e, claro, para sair daquelas indesejáveis enrascadas, né não? Então é isso, para conhecer tudo que o B9 pode fazer pela sua marca, acesse o site b9.com.br/negócios. Se preferir, manda um e-mail para negócios@b9.com.br que a gente troca uma ideia, tá? Conte com o B9 para transformar a sua marca em conteúdo e em conversas que saem do raso. Vamos com a boa? Qual é a boa? Quer começar, Marco? Posso começar. Vai lá.
Eu tô com esse Qual é a Boa guardado aqui há bastante tempo, já que faz bastante tempo que eu não venho gravar aqui. O Carlos tá me boicotando. Que isso? Você viu um dia desses? Vim nada, faz mais de mês que eu não venho gravar aqui. Não é possível. E essa indicação, inclusive, foi muito bom ter esperado um tempo pra gente falar dela, porque vai casar um pouco com o tema aqui, não necessariamente sobre camisa da seleção brasileira e sobre extrema-direita, mas sobre um tema que é muito caro ao futebol e que é muito pouco discutido. Minha indicação é um podcast chamado Nos Armários dos Vestiários. Grande indicação, Marcos. Que é um podcast da Globo, né? Apresentado pela Joana de Assis e pelo William De Luca. Em que Beijo, mãe. A Rede Mãe, exatamente. Em que eles tratam ali sobre o tema da homossexualidade dentro do futebol, a causa LGBTQIA+, dentro do futebol, e de como isso é sempre silenciado, apagado, não tocado no assunto. E ali, né, durante os episódios, foram aparecendo vários relatos e várias histórias muito bonitas, inclusive relatos e histórias surpreendentes e de gente que resolveu abrir a boca e falar abertamente sobre isso, né? O primeiro episódio já traz a afirmação, a declaração do Richarlison de que ele é bissexual, né? Um negócio que sempre foi muito discutido, né? Mas ele nunca tinha falado, um tema tabu, né? E tal, e ele talvez para se proteger, e você escutando, você vai vendo ali, você vai entendendo também as causas de por que as pessoas preferem não se posicionar nesse tema dentro do futebol, que é um meio machista pra caralho, um meio aquela coisa da masculinidade tóxica ao seu mais alto nível, né? Então você tem ali a declaração do Richarlison, depois num outro programa você tem o árbitro FIFA Igor Benevenuto também se assumindo homossexual e contando toda a história sobre o Armando Marques, sobre o grande árbitro Margarida, lembra do Margarida? Lembro. Um ícone também, de como mesmo. Sempre foi um tabu também no mundo da arbitragem, a homossexualidade. Mais pra frente, ele tem um outro programa também falando sobre as ligas de futebol gay no Brasil e de como é uma luta também pra essa galera praticar o futebol sem ser julgado. Então fizeram uma liga, né, que é a Champions League Gay, que os caras organizam campeonatos. Você tem um outro programa falando sobre a masculinidade utópica que o futebol prega, que é essa coisa de sempre muito viril e tal. Então é um podcast muito foda, que ainda tá rolando, eu acho que ainda tá rolando. Foi o último episódio, foi pro ar hoje. Foi, né? Eu não escutei ainda, mas um tema que deveria ser mais tratado pela grande mídia massiva brasileira. Isso devia ser um tema talvez diário na TV para normalizar, para colocar isso na pauta de verdade, porque não é possível que... Eu não sei qual é a porcentagem de pessoas no Brasil que são homossexuais, mas não sei se são 8%, 10%, alguma coisa assim. Tá tendo o censo agora que tá rolando, não ia fazer uma pergunta sobre isso? Então, não tô ligado. Mas que assim, uma porcentagem significativa da população é homossexual, e no futebol você não tem caso de homossexual, sabe? Todo jogador conhece algum homossexual que jogou bola com ele, sabe de histórias, cara, mas você não tem registro de nada. Você tem essas pessoas vivendo tristemente personas duplas, né? Você tem que viver o mundo do futebol e a vida particular de uma outra maneira. Deve ser agoniante, deve ser angustiante ser julgado, você não poder ser quem você é. E chegou a hora, e já passou da hora disso ser um tema discutido dentro do futebol. Então, se a gente está trazendo aqui uma discussão hoje sobre os símbolos que são sequestrados pela extrema-direita ou por parte da sociedade que não tem direito de sequestrar essas coisas, o futebol tem que começar também a normalizar e a incluir essas pessoas como elas são. A pessoa ser homossexual não faz dela o melhor ou pior jogador, a pessoa ser homossexual não faz dela melhor ou pior treinador, não faz pior ou melhor árbitro de futebol. São pessoas que estão vivendo a vida e elas devem escolher e viver a vida do jeito que elas acharem melhor, saca? Então, passou da hora. Esse podcast veio numa hora talvez até tardio. Esse tema já devia ter sido tratado há muito tempo. Ainda bem que chegou, ainda bem que temos a Joana e o William fazendo esse trampo, a Globo bancando eles, e isso tem que ser mais massivamente divulgado, e também tomar isso como exemplo as grandes redes de televisão e quem tem os direitos de transmissão de futebol, quem tem os direitos de discussão sobre futebol dentro da grande mídia brasileira. Muito bem, repete o nome do podcast aí. Nos Armários dos Vestiários,
Tá em todas as plataformas de podcast aí, é só baixar e ouvir. Muito bem. Ó, eu quero dar uma indicação aqui que não é nem de algo que eu gostei muito, mas eu acho que é importante e necessário que as pessoas... Necessário não, é uma palavra muito forte, mas tem uma curiosidade envolvida que eu acho que pode chamar a atenção de muita gente e vale conferir, que é a série O Ensaio, do Nathan Fielder, que está disponível na HBO Max. A gente inclusive gravou um episódio do Cinemático essa semana, onde Pedro Estraza e Ale Maron desfilaram elogios para a série. Não me pegou muito no sentido de eu ficar completamente fascinado como eles ficaram, mas, cara, tem um conceito que, de qualquer maneira, você gostando ou não, acho que é uma série que tá acima de você gostar ou não. Você precisa assistir pra tentar entender e talvez ser afetado por aquilo que o Nathan Fielder tá tentando fazer. Ele é um cara comediante que já fez uma outra série de sucesso, que é o Nathan For You, né? Que é maravilhoso. Exatamente. Ele que é maravilhoso. Meu Deus do céu. Esse, o ensaio, é um pouco, bastante copiado do que ele faz no Nathan For You, mas aqui ele leva as ideias, as últimas consequências, são 6 episódios, tá na HBO, já tem uma segunda temporada prometida, agora ele tá com mais verba, né, do que ele tinha no Nathan For You. Meu Deus do céu, só posso, eu já tô anotando. Anota aí. Isso? O que o Nathan Fielder faz? Ele, inclusive, é uma série difícil de você entender se você tá sendo enganado ou ele tá enganando as outras pessoas, mas no fim acho que é você. Que ele faz, ele recria situações para que as pessoas ensaiem grandes momentos da vida dela. Então, por exemplo, vamos lá, Marco Mello, vamos imaginar aqui que você precisa contar para uma amiga sua que você contou uma mentira para ela a vida inteira e você não aguenta mais esconder isso e você vai contar para ela finalmente a verdade. Então, para que você chegue lá super preparado para contar isso, ele recria todo o mundo real para que você chegue lá e ensaie essa situação. Então, Sim. Vamos supor assim, o primeiro episódio é justamente isso, um cara que quer contar uma verdade para uma amiga dele e ele marca num bar que eles costumam se encontrar. Ele recria o bar meticulosamente, todos os detalhes daquele bar, ele ensaia várias vezes a situação com roteiro, com todo um mapa. Ele tenta chegar no que vai acontecer justamente naquele dia e replicar nesse ensaio para fazer o cara chegar lá super preparado para fazer isso. Então, começa aí do primeiro episódio. E é incrível o nível de trabalho que essa galera tem pra fazer. Cara, só isso já é muito envolvente, sabe? Mas como que você realmente se dedica mas a fazer isso? É isso que ganhava a gente da série anterior dele. Exato. Só que o que acontece? Você acha que cada episódio vai ser isso. Ele vai pegar um caso desse, vai tentar ensaiar, mas a coisa vai escalonando de uma maneira bizarra e ele vai se envolvendo nas histórias de um jeito que é, assim, pra não dar maiores spoilers, é isso. Não é o que você tá esperando. Eu acho que, independente de você se envolver ou não, eu vou colocar assim, eu sou um pouco cético, porque eu começo a assistir e falo, não, isso não é possível. Isso é tudo inventado. Isso é combinado. Isso é computador. Isso é computador, tudo computador. Fala, não, isso aí é tudo combinado, não tem como isso aí. Então eu me coloco pra fora, eu vou me afastando da série. Falo, não, isso é tudo combinado, não tem, essa pessoa não existe, ninguém falaria uma doideira dessa, mas eu acho que independente de você se envolver ou não da série, eu acho que vale a pena você acompanhar o que o cara tá tentando fazer, esse conceito que ele tá colocando ali. Eu acho que nem sempre o que ele tenta fazer ali, que é uma filosofia sobre o comportamento humano, pra mim não, né, como que é, em inglês a galera fala landed, né, não aterrizou, pra mim não impactou. Então, independente, eu acho que vale a pena você assistir. São só 6 episódios de meia horinha cada, tá na HBO Max. O Ensaio, tá, do Nathan Fielder. Acho que você deveria acompanhar, porque de qualquer maneira é uma ideia diferente a partir de tudo que a gente tem visto sendo feitos nas séries por aí. Eu acho que vale a pena conferir. Então isso. Luiz Assuda, vai lá. Bom, eu gostaria de ter uma dica tão importante no esporte como o Marco teve. Mas infelizmente tudo que eu acompanho no esporte é Corinthians, então não tem qual é a boa esse mês. Vai, Corinthians! Eu queria ter também assistido grandes séries novas, novidades, mas na realidade eu parei pra ver uma que eu achei qual é a média, mas eu parei pra ver porque era o nosso fabuloso, inesquecível Neil Patrick Harris de volta a uma série na Netflix. E aí parei pra ver aquela Uncoupled, que é uma série sobre pegação em Nova York. Sim, pra quem... Pegação em Nova York. Pra quem... É isso, é uma pessoa se descobrindo, né, solteira aos 40, em Nova York.
Mas tem uma redenção aí, né? O papel que o nosso Neil Patrick Harris teve ali em How I Met Your Mother, né? De Barney Stinson, aquela coisa toda, né? Que nessa série ele é uma pessoa reaprendendo a dar esses passos, né? Em relação à vida solteira, morando sozinho e, né? Dessa vez dentro do universo gay, né? Então é ele reaprendendo todo o jogo, né? De ser uma pessoa gay de 40 anos morando em Nova York, né? E como isso funciona nesse universo. Fica pela curiosidade aí pra quem quiser assistir, chama Uncoupled. E outra coisa que eu já até comentei com os amigos aqui quando Better Call Saul tava acabando. Falei, olha, tive o prazer aí de ver um dia por acidente aí esse filme passando num desses telecines da vida. Um filme do Bob Odenkirk que... Piada, né? Eu não vi esse ainda, é bom? Fala Bom aí. demais. Nobody, chama Nobody em português anônimo. Eu gosto desse gênero de filmes que é... Né, definiram como John Wick e olha só que coisa engraçada. John Wick não me pega desse jeito, O não. gênero é porradaria total e restrita. Total. E sem nenhuma explicação maior sobre isso. É isso. Eu tem um filme pra mim que é dessa mesma pegada que eu gosto muito, que é com Clive Owen, que em determinado momento do filme tá lá o bandido tentando descobrir quem é ele. Não, quem é esse cara? Como é que ele tá debulhando todos os meus capangas? E o bandido é o Paul Giamatti, grande ator, inclusive, né? Então, grande elenco, né? Fazendo um filme galhofa desses. Quem é esse cara? Aí eles, de repente, eles acham... não pode ser. É o cara que fez... E isso não é explicado em momento nenhum do filme pro telespectador, entendeu? É só eles, eles tendo a epifania. Mas só a matança continuando. Esse é quase isso, assim. É quase né? isso, é isso. É bom pra caralho. É você assistir o Saul Goodman descendo a porrada em todo mundo, basicamente. E descer a porrada... Assim, por motivo algum, assim, ele desce a porrada nos caras depois que ele tava puto porque a casa dele foi assaltada, roubaram pouca coisa, assim, mas roubaram, sei lá, um bracelete da filha dele, uns $10 que tinha na mesa, bateram no filho dele, aí ele consegue ir atrás desse casal, porque aí ele começa a mostrar os skills que ele tem de investigação e tal, o cara, né, trabalhou aí pra coisas da pesada. Só que ele chega lá, pô, casal fudido, sabe, criança pequena, realmente, né, apertado ali, aí ele sai puto porque não desceu a porrada naquele casal, entra no busão, tá uns caras lá, aí ele fala, é nesses caras aí, mete a porrada neles e os caras da máfia russa. Aí o filme começa. Aí começa o filme, Aí começa o filme. E é maravilhoso, cara. É bom pra caralho. Se chama Anônimo, Exato. Em português. Eu confesso, assim, não é filme pra todo mundo mesmo, é um gênero que eu gosto de filmes aí, porque eles... Como que é o gênero? Porradaria sem maiores total motivos. E restrita. Perfeito, muito bem. Então, isso. Anônimo. Nobody. Nobody. Deixa Então eu dar um Momento Faustão aqui. Olha Faz tanto só, tempo que eu não venho aqui. Momento Faustão, vai lá. Há algum tempo, há algumas semanas, eu estive na Perifacon junto com o meu filho Antônio. Olha, faz tanto tempo assim que você Faz não vem. tempo que eu não venho, só pra você ver. Rapaz, E com... Que até a Bia já deu... Nossa querida amiga Bia Fiorotto tava lá também. E lá nós encontramos algumas pessoas que vieram falar com a gente. Fui reconhecido pela voz lá, fiquei impressionado com as Claro, pessoas. como não? Me conhecem pela Sua voz. voz é... Tava comprando um hamburguete lá, o cara falou, porra, você, pô, tá... Ou Não, você é o maluco. Mano Brown ou você é o Marco Melo. Qual das duas opções? E aí eu quero deixar aqui meu salve pra Thales Francisco e Francisco Cabral. Tanto que o cara falou Thales Francisco, eu falei Thales e Francisco, falou, mas o meu nome é Thales Francisco. Então ficou Thales Francisco e Francisco Cabral, que nos reconheceram ali numa das filas. Cara. E o Leonardo Araújo com a Thalia Lins, que também nos reconheceu ali na Perifacon. A Bia até deu um adesivinho do Braincast, que ela tava lá com a nossa malinha do Braincast lá. E um outro salve aqui, um outro Momento Faustão, pro meu grande amigo e irmão Guilherme Palenzuela, com quem encontrei esses dias. Ele falou que escutou os programas ali sobre a SAF, escutou o programa sobre algum outro tema que a gente falou aqui, que eu não lembro qual É é. relacionado a futebol, deve ser. Esportes. É isso, esportes! Esportes. E pontos! E ele deu esse salve aqui, e aí eu falei que eu ia gravar isso aqui hoje, que a gente ia falar sobre coisa. Ele falou, me manda o link quando sair que eu quero ouvir também. Então, Guilherme Palenzuela, meu grande irmão, trabalha na Liga Agência, agencia vários jogadores aí na parte de comunicação. Olha aí, grande. Grande, gigante. Ô, Palenzuela, continue dando plays aqui pro Braincast. A audiência é qualificada demais, né? Demais, é isso aí.
Muito bem, gente. Então é isso, né? Tamo aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Sempre... Não, gravar com vocês é sempre um prazer, mas quando estamos reunidos aqui nesse mesmo ambiente... É outra dinâmica, né? O bagulho voa. É Eu outra sinto dinâmica. que é pra isso que a gente nasceu. E ainda mais Braincast Pocket desse aqui ainda. Perfeito. Então é isso. Gente, obrigado. Valeu, gente. Tamo junto. E não se esqueçam, hein? Bundão é o filho da puta da tchutchuca do Centrão. Tchau. Tchau.